Olá, paz do Senhor, você que está aí do outro lado, que Deus te abençoe muito. Estamos aqui para mais uma mensagem da semana com você. Estamos falando sobre alguns milagres, né? Milagres que Elias fez. São 7 milagres e nós vamos detalhar cada um deles para edificar a nossa vida hoje, não é? Muitas vezes nós pensamos que os milagres foram feitos na Bíblia e cessaram, pelo contrário. Deus tem feito milagres todos os dias. Esses aqui é para nossa edificação, para o nosso entendimento, para que a gente possa trazer esses milagres cada vez mais para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Amém? Convido você a abrir comigo a palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo de número 10, que diz assim: Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Ele quem? Elias. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos de madeira e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disto primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me também para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? No primeiro milagre nós vimos que a palavra tem poder. Nós vimos que Elias proferiu, ele ordenou algo, ele decretou algo no nome de Deus e isso aconteceu. E o interessante é que os corvos o alimentavam, trazendo carne, ele bebia a água do ribeiro de Querite, não é? E os corvos também levavam pão para ele. Mas, infelizmente, chegou uma hora que o rio secou. Por quê? Porque foi determinado que durante 3 anos e meio não choveria sobre Israel. E Deus já manda ele ir para o ribeiro para se alimentar ali, para ficar ali de quarentena, não é verdade? E ele permaneceu ali até que o Senhor disse a ele, no versículo 8, então veio ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que lhe sustente. Eu creio que Elias pensou que essa mulher era uma mulher abastada, uma mulher rica, uma mulher que teria um quarto para ele, teria ali muitos animais, teria ali muita farinha, muito azeite, teria ali com certeza um reservatório de água. Elias provavelmente pensou que seria um hotel para ele. Mas quando ele chegou lá, ele viu aquela viúva de Sarepta, que tinha um bocadinho de farinha e umas gotinhas de azeite. E ele fica assim: então me traz. Então, antes de você fazer esse bolo e morrer com seu filho, depois que vocês comerem, faz primeiro para mim. A mulher, ela não era de Israel. Essa mulher, ela não cria no Deus vivo. Mas ela obedeceu, ela fez segundo o que Deus estava ordenando através da vida de Elias. Quantas vezes Deus nos usa, não é? Quantas vezes nós ficamos temendo falar o que Deus colocou no nosso coração para pessoas que não conhecem ao Senhor. Quantas vezes nós
brecamos, nós ficamos meio duros no momento em que Deus fala para você agir, para você falar do amor dele, para você fazê-lo conhecer aquela pessoa que ainda não o conhece, achando que essa pessoa não vai corresponder favoravelmente às suas palavras. Mas aqui ficou tão claro, Elias não titubeou. Por quê? Porque havia uma promessa. Havia uma promessa do Senhor que ele havia levantado uma mulher que iria sustentar, e ela era uma viúva. Elias não temeu, como nós não devemos temer. A palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que for batizado será salvo. O interessante é que não há uma condicional para nós irmos. Há uma condicional para aquele que pode crer ou não. Aquele que for batizado será salvo. Ou aquele que for salvo será batizado. Não, a ordem não muda. O que muda é a ordenança e a obediência. E Elias aqui foi muito obediente. E cita aqui no texto que Elias diz assim no versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus. Ele proferiu novamente, a palavra tem poder quando vem do Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Tem tanta gente vivendo nesse mundo seco, tem tanta gente vivendo nessa sequidão. E o que você está fazendo com o que Deus te deu? Qual a sua atitude como profeta do Senhor? Nós vimos semana passada que nós somos profetas do Senhor. Qual a sua atitude? Creia que o Senhor é contigo, que você pode fazer a obra do Senhor. Não temas, crê somente. Faça segundo o que Deus colocou no teu coração. Haja conforme o que Ele colocou para ser feito. Não fique com medo. Ai, será que fulano vai ouvir a mensagem? Não importa, não importa. O que importa é você agir. O que importa é você falar. E se o coração dele for fértil, ele irá brotar essa semente nesse coração e você vai ver frutos dessa semente. Amém? E o interessante é que ele comeu a viúva e comeu o filho, porque aqui diz toda a sua casa. Não é? E o interessante é que da panela a farinha não se acabou, no versículo 16 diz. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Eu creio que essa botija, ela não se encheu de farinha, conforme a gente pode imaginar. Eu não penso assim. Eu penso que a farinha continuou na mesma quantidade. A viúva tirava a farinha, quando ela olhava, a farinha estava no mesmo tanto. Ela derramava o azeite, quando ela olhava lá dentro, havia ainda azeite do mesmo tanto. Porque o milagre, ele é para agora. O milagre, ele é para hoje. O milagre não é para amanhã. O milagre não é para a gente guardar. Você pode ver que na multiplicação dos pães, quando Jesus fez a multiplicação, eram apenas 5 pães e 2 peixes. Mas ali partia-se o pão, entregava-se. Quando olhava, o pão estava do mesmo tamanho, estava da mesma forma, partia de novo, e assim foi havendo o milagre, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Creia, você é um canal do Senhor, como Elias foi. Nós vamos ver que na nossa caminhada com os 7 milagres de Elias, nós vamos nos identificar, e nós vamos ver que Deus quer falar conosco para nós agirmos. Um abraço para você, fica com Deus, que essa semana você possa fazer milagres, que você possa falar e que as pessoas, mesmo não aceitando, não conhecendo, não entendendo o Senhor, que o Espírito Santo de Deus use a sua vida e que você faça ser entendido, como essa viúva entendeu a mensagem do Senhor na sua total necessidade. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, a paz do Senhor.